Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, o vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, tome a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nesta noite, eu quero externar a minha gratidão de poder falar do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. E cada vez que a gente ministra a palavra, primeiro a gente recebe de Deus. Se a gente vai dar algo para a ovelha alimentar, primeiro a gente nos alimentamos desse pão. Nesta noite, nós vamos aprender com este homem que há 38 anos ficou doente, ficou enfermo. Algo que vai nos ensinar para nós levarmos em nossa caminhada, em nossa trajetória de vida. Observe-se que o texto está dizendo que é tempo de festa em Jerusalém, uma festa de judeus. E a Bíblia dá indicação que neste local, aonde tem a festa, tem um local chamado em hebreu Betesda. Essa Betesda é um tanque, uma piscina pública, e o texto também vai nos dizer que em volta desse tanque tem uma multidão de pessoas doentes, de pessoas enfermas. Entre essas pessoas coxos, paralíticos, cegos. Eu imagino que se fosse colocar aqui, ia ter mais pessoas surdas, aleijadas, mudas, de todos os defeitos, problemas, limitações. Mas a Bíblia está nos ensinando, João está escrevendo o que aconteceu de fato. Naquele local tinha muita gente, para falar uma multidão, tinha muitas pessoas ali precisando de uma cura, de um milagre, de uma vitória. Jesus já tinha passado ali outras vezes. Todo o judeu ia anualmente em Jerusalém adorar ou levar a sua oferta, participar das festas judaicas, rabínicas. Jesus sabia, o texto diz, observe-se que, versículo 6, e Jesus o vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Observe-se que o texto está dizendo, Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. O texto vai dizer que 38 anos ele vem sofrendo de uma paralisia. Ele vem tendo uma vida de dependência. Há 38 anos, ele vem mendigando pão. Ele vem se arrastando ou sendo levado àquele local. E ele, penso eu, com a mente de um pregador, que aquele paralítico, como ele sabia sobre o anjo que descia e movia as águas, alguns historiadores ou estudiosos da palavra
vai dizer que talvez não seja um anjo que descia, mas eu não vou entrar nos detalhes do anjo. Mas vamos supor que se a Bíblia está dizendo que um anjo descia e movia as águas, aquele paralítico sabia que era a oportunidade dele de ir até o tanque de Betesda. Mesmo que ele não entrasse, quem sabe um respingo da água, um frescor da água, ia tocar nele e ele ia ser curado. Naquele dia de sábado, diga comigo, sábado, ele não ficou em casa. E depois de 37 anos e uns dias, 38 anos, ele vai de novo ao tanque, sabendo que naquele tanque não era ele sozinho, tinha uma multidão do lado dele, em estado até mesmo pior do que o dele, mas ele estava ali. Observe-se que o texto vai dizer, vamos ver aqui, versículo 5, estava ali um homem, ele estava ali, diga comigo, igreja, ele estava ali. Eu vejo nesse homem que 38 anos, sofrendo limitações, 38 anos, mendigando pão, uma esmola, para a sua subsistência, comprar o seu alimento. Eu vejo dentro desse homem uma fé, uma perseverança, porque são 38 anos, ele esperando o movimento das águas. Segundo esse tanque de Betesda, é uma piscina pública na época, era uma escadaria que o tanque ficava lá embaixo. Imagine quantas pessoas ficavam na frente dele da escadaria, até ele se levantar, ou seja, ele se arrastar, ou alguém pegar ele, alguém entrava primeiro dentro do tanque e era curado. Alguma vez eu ouvi alguém pregar essa mensagem, diz que quem tinha posse, quem tinha dinheiro, comprava os primeiros lugares em volta ali da piscina. Eu não sei se isso é verdade, mas eu fico com aquela que ele está esperando, e cada vez que ele vai se mover, alguém entra dentro do tanque primeiro e é curado. Você está entendendo a mensagem? Está ali diante de um tanque, a qual acreditava-se que as águas tinham poder miraculoso, que um anjo, Deus enviava uma vez ao ano um anjo, o anjo agitava as águas e quem entrasse ali primeiro era curado. Agora eu imagino que naquele dia de sábado, com a mente de pregador, 6 horas da manhã, ele acorda, e eu não sei como ele chega ali, ou se ele passa a noite ali, mas ele está em volta do tanque ali. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Ele está de novo ali, em volta do tanque. O que eu aprendo aqui? Ele está aonde tem a possibilidade de uma cura, de um milagre. Você não entendeu? Onde Deus faz milagre? Na igreja, na casa de Deus. Você chegou aqui, eu não sei quanto tempo você vem sofrendo, passando lutas, passando aflições, ou já até perdeu a esperança, mas você está aqui. Aleluia. O local aqui é propício para Deus te tocar. Aleluia. O local aqui é propício para Deus te curar, te transformar, te libertar, mudar a sua vida, mudar a sua história. Você está aqui. Ele estava ali, era um homem que há 38 anos, ele buscava o milagre dele. Nós temos que aprender com essa história que Deus está dizendo para nós. Nós não podemos desistir da primeira tentativa que não deu certo. Nós não podemos parar, é porque uma porta fechou, porque um médico desenganou, ou porque a vitória ainda não chegou, porque o milagre ainda não aconteceu. A palavra está nos ensinando, a perseverança vai fazer com que você alcance aquilo que você precisa, que você almeja, que você deseja. Se você ficar ali, se você ficar aqui aonde? Aonde você sabe que Deus pode vir e te tocar. Aonde você sabe que a presença de Deus pode se aproximar de você. Se você está entendendo, levanta a mão direita para o céu. Só quem tem mão direita e libera 3 glória e aleluia para Jesus de Nazaré. Porque hoje eu quero profetizar que a nossa fé vai romper. Aquilo que está barrado, bloqueado, vai acontecer. Meus amados,
Observe-se que Jesus o vendo, Jesus o observando. Olha o que diz, versículo 6, e Jesus o vendo, este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, observando. O que Deus vê em mim e você? Deus observa a nossa fé. O livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Voltando para João 5, Jesus o vendo. Esse vendo é observando. Deus observando como é que ele estava ali se movendo. Ou Jesus discernindo o pensamento daquele homem, discernindo o coração. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se eu, quando tenho fé, eu consigo agradar a Deus, então Deus quer olhar para mim e ver a minha fé, porque a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé e não mostrar as tuas obras. A fé agrada a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé agrada a Deus. Olha o que diz em Marcos capítulo 5, versículo 34, nessa noite vamos falar um pouco de fé. Marcos 5, 34. Nós temos aqui a passagem da mulher do fluxo de sangue. Somos conhecedores dessa mensagem. Olha o que Jesus disse para a mulher, quando a mulher toca nele. Jesus disse assim, Marcos 5, 34, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Jesus não falou, de mim saiu virtude. Ele falou isso para os discípulos. Ele não falou para a mulher, de mim saiu poder. Ele disse, a tua fé que te salvou. Foi a tua fé, não fui eu. Foi a tua fé em mim que te curou. Aleluia, que você está entendendo? Você está há muito tempo querendo que Deus te toque. Mas você está demonstrando a fé nisso? A sua fé está genuína ou é uma fé morta? O que é uma fé genuína e uma fé morta? A fé morta é aquela de Marta e Maria. João 11. Por que fé morta? Elas eram discípulos de Jesus, amigas. Jesus jantava na casa, almoçava na casa de Lázaro. O irmão dela morreu. Aí quando Jesus chega, ele já está morto há quatro dias. Sabe o que Marta fala para Jesus? Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela já não tinha fé mais que ele ali poderia ressuscitar a Lázaro. Aí quando Jesus fala, Marta, se você creres, você vai ver a minha glória. Aí quando Jesus fala, Marta, você tem que tirar a pedra. Se você não fazer a tua parte de tirar a pedra, eu não posso tirar o Lázaro para fora. Eu imagino que Marta e Maria, a pedra pesada, rolou. Mas para pedra, para Lázaro ressuscitar, ainda Marta ainda fala, já cheira mal, já é de quarto dia. Isso é reação de quem tem fé genuína? Não. Ela acreditava no Jesus de 4 dias atrás. Mas quando ela perde o irmão dela, a fé dela esvanece, morre. Você não pode ser um crente que uma hora você crê e uma hora você duvida. Tiago diz que você seria como a onda do mar. Você vai ser um crente oscilante. Jesus está ali, ela sabe quem é Jesus, que Jesus tem o poder de ressuscitar. Ela fala, eu sei que Ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus disse, não Marta, se você creres, você vai ver a glória de Deus. Mas ela ainda estava com aquela fé morta.
E Deus nessa noite quer romper as cadeias, os limites, te dar vitória e milagre, mas para aquele que está com uma fé genuína, que não se abala pela circunstância que o arrodeia, nada te abala, nada abala você. Observe que Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: foi a tua fé que te curou. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 52. Temos aqui no livro de Marcos 10, 52, o cego. Marcos 10, 52, o cego de Jericó. Olha o que Jesus disse para o cego, e Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Voltando, versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe: olha o que Jesus disse para o cego: o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele precisava de enxergar, de ter vista. Mas Jesus estava esperando esboçar a fé dele. Então Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Ele foi objetivo: eu quero ter vista. Outras traduções vai dizer que eu volte a enxergar e recuperar a visão. Porque segundo a história, ele perdeu a visão quando ele era uma criança. O que ele disse para Jesus? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Aí Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Você está entendendo que o milagre vai acontecer não porque eu estou pregando a palavra, é bem verdade em Romanos 10, se eu não me engano 27, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, porque a palavra é revelação, é pregada e gera fé em você, mas você que tem que mostrar a sua fé para Deus. Deus está olhando e vendo, será que tem fé? Se tiver fé, eu movo. Se tiver fé, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, a libertação vai acontecer. Olha o que diz em Mateus capítulo 9, versículo 2. Deus observa a nossa fé. Quem acredita nisso, diga amém. Olha o que diz em Mateus 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus vendo, ou seja, observando a fé do paralítico, liberou a cura, liberou o perdão. Jesus vendo a fé deles, curou aquele paralítico. A fé tem que estar dentro de você, acesa. Deus está observando nós nessa noite, e Ele sabe aquele que está aqui com o coração ardendo em fé, uma fé genuína, uma fé que acredita que tudo é possível àquele que crê. Olha o que diz em Lucas 17, versículo 6. E disse-lhe o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, uma das menores das sementes, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se tiveres fé desse tamanhozinho aqui, ó, um exemplo. Só um pouquinho de fé você pode remover os problemas da sua vida. Continuando aqui, livro de Lucas 17. Jesus curou 10 leprosos e falou: vai e mostra-te aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo pelo caminho, eles foram curados. Mas um deles voltou para agradecer e adorar a Jesus. Aleluia. Aí Jesus disse para esse que voltou, aleluia. Lucas 17, versículo
19. Jesus disse para esse: levanta-te e vai, a tua fé. Foi a tua fé que te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 9, 23. Está escrito que tudo é possível ao que crê. Eu entendo você. Quando nós falamos de fé, não é a terceira dimensão que é a terra. A fé, Deus está na quarta dimensão. Quando nós falamos de fé, o médico diz assim, tá com esse, diagnosticou essa doença. E realmente tem essa doença. Aí o que você faz? Você pega o papel, os teus sentimentos vai dizer, vai morrer, o seu intelecto vai morrer. Tem tantos dias para você, agora você vai depender de remédio e você já não vai... Vem um monte de pensamento ruim e muitos morrem. Mas se você entrar no Espírito e consultar a palavra de Deus, você vai lá em Isaías 53, aí você vai pôr sua fé em prática. Aí você vai mostrar para você e para Deus que você realmente tem fé. O que diz em Isaías 53? Você vai começar a liberar essa palavra dia, noite, dia, de hora em hora. Você vai gravar, você vai declarar. Você vai falar assim, Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não estou invalidando a medicina. Nosso pastor é um excelente médico, e eu já tomei remédio, se é preciso eu tomo, mas eu estou dizendo uma causa impossível ao homem. Aí se você pegar o que Deus está dizendo, que você já foi curado, aí você tem que mostrar para você que você não vai ouvir seu entendimento, seu intelecto, a sua razão, o seu sentimento vai dizer, você está viu? Já começou a doença a aparecer, já começou a ficar mais lento o seu organismo. Aí se você pegar a palavra, mas na palavra está dizendo que eu já fui curado, eu vou ficar com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é a última palavra mais poderosa. Aí você vai dizer para o teu corpo, reaja corpo. Você vai dizer para os teus nervos, nervo receba a vida, porque João 10:10, que Ele me deu vida e vida à abundância. Você vai declarando todas as promessas que tem nesse livro, todas as palavras. Eu quero ver o inferno, eu quero ver o diabo, eu quero ver a feitiçaria macumba que consegue matar você, que acredita na palavra escrita. Não tem. Não tem nada que impede o crente que crê no poder da palavra. Eu não estou aqui contando história de carochinha. Quando eu peguei Covid, eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, eu estou contigo todos os dias. Falei, meu corpo está doendo inteirinho, Senhor. Estou com febre, estou com dor da cabeça aos pés. Estou com frio, tinha que ficar no sol. Fiquei ruim. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Eu estou aí com você. Eu falei, mas então tira essa dor de mim, Espírito Santo. Eu falei, eu vou morrer, Senhor. Tem um monte de promessas que ainda não se cumpriu na minha vida. Aí o Espírito Santo vinha, aí eu entendi que Ele é o Consolador e Ele me consolava. Só vinha esse versículo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aquilo ali foi me dando ânimo. E eu declarava Isaías 53, declarava o Salmo 91. Você quer ver mais quando uma pessoa tem fé? Eu queria no meu primeiro ano ser batizado com o Espírito Santo. É algo que eu desejei de todo o meu coração. Queria falar em línguas, queria ser cheio do Espírito Santo, queria sentir essa alegria, queria sentir esse gozo, queria o Espírito Santo. Eu tinha ele dentro de mim, só que eu não tinha um dom de falar em línguas. Já falei aqui várias vezes. O que eu fiz?
Fiz uma campanha no monte de 21 dias, orando, consagrando minha vida. Na época não liguei televisão, não assistia nada, não via nada. Consagrando a minha vida. Comi legumes como Daniel, 21 dias. O que aconteceu? Não fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei entristecido, voltei para o meu quarto de oração. No outro dia, 22º dia, falei: Senhor Espírito Santo, eu te busquei 21 dias, de propósito, fiz oração, consagração, fiz jejum, mas o meu sentimento se abateu, abalou, mas dentro de mim o meu espírito estava em pé, e disse para mim: continua buscando, seja determinado, não deixa a sua fé esmorecer, porque não aconteceu no seu tempo. O que eu fiz? Continuei orando. Oh, Espírito Santo, eu quero sentir esse gozo, essa alegria. Eu quero ser cheio. Eu quero ser que o teu fogo desça. Eu não lembro, já fazem 17 anos aproximadamente isso. O que aconteceu dentro do meu quarto? Dentro do meu quarto, o fogo veio. As línguas estranhas veio na minha mente. Meu Deus, agora ninguém me segura. Eu comecei lá, já desceu renovação, não foi só a língua do peru, glu, 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 não. Já foi uma espada na minha boca, já veio com ousadia, já veio com autoridade, e eu comecei a falar. Minha mãe chegou do culto da igreja, eu morava com a minha mãe, não entendeu nada. Saí para o quintal, olhava para as estrelas, falava Joel 2, da promessa, falava Atos 2, e rajada de língua estranha. Eu era da Assembleia de Deus, diácono, 5 anos na porta. Eu era o crente mais barulhento. Me chamavam de fanático, de doido. A alegria do Espírito Santo é algo maravilhoso, irmão. Busque, deseja ser batizado com o Espírito Santo. A minha fé não foi abalada, porque às vezes a gente coloca uma meta na mente e as coisas não acontecem e nós desistimos. Nós temos que aprender que Deus está observando nossa fé e nós não podemos parar. Nós temos que continuar, independente da circunstância. As portas fechou para você, declare portas abertas, declare a palavra está dizendo: a porta que Deus abre não se fechará. E se Ele fechou, porque Ele tem uma obra maior, uma porta maior na minha vida. Está se separando, determina, eu amarro o espírito do divórcio, eu repreendo esse demônio. Os filhos estão na droga, declara a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que todo mundo começa a falar a palavra. Quando você fala a palavra, você está se edificando e está gerando fé dentro de você, e você vai vencendo as crises, as batalhas da sua vida, os vales do deserto, quando você usa a tua fé. Quando você usa a tua fé, você chama a atenção de Deus. Ou melhor, você para, como o cego de Jericó, ele parou, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Hoje eu estou inspirado para pregar, deixa eu pregar. Romanos 4,17, Deus chama a existência das coisas que não existem, como se existisse, ou seja, as coisas que estão mortas, Ele declara vivas. Chama a existência o que não existe. Ei, chama a existência o que não existe na tua vida ainda. Pastor Jesus, 2 anos querendo trabalhar num local, e 3 anos e meio onde eu estava trabalhando, que aí, essa semana mudei. Eu passava lá, estendia a mão, entreguei 4 currículos naquele local, e minha esposa mandou uns currículos por e-mail. Eu passava lá, estendia a mão, eu quero trabalhar aqui, eu já declaro a porta aberta, eu já estou me vendo aí dentro trabalhando. Mas eu não relaxei no meu outro serviço, nem faltava. Eu vesti a camisa no meu outro trabalho. Mas eu dizendo, Senhor, abre outra porta. Eu mandei currículo só num lugar. E passou-se 2 anos. Essa semana tocou o WhatsApp, vem fazer uma entrevista. Fui lá, passei na entrevista, na primeira, volta na segunda entrevista. O trabalho é seu. 2 anos, pastor. Não foi da noite para o dia. Falei aqui, fui batizado com o Espírito Santo. Também não foi na hora que eu queria, foi no tempo de Deus.
Eu passava em 2012 aí na estrada, aqui ó, na rua, e falava, eu ainda vou nessa igreja, eu ainda vou nessa igreja. Em 2016, a minha esposa chegou aqui. Chegamos aqui, falei, pastora, que Deus a tenha em memória, eu quero pregar a palavra, eu prego a palavra. Primeiro ela deixou eu no óleo, para depois subir no altar e pregar a palavra. Mas eu falei, eu vou pregar nessa igreja, porque você tem que se ver fazendo. É um mapa mental, você está atraindo a quarta dimensão, a existência das coisas que não existem, você está dizendo, eu passo a crer que vai existir. Use a sua fé. Acredita que você tem um poder dentro de você, e esse poder se chama fé. Aleluia. Precisamos crer na palavra de Deus pregada. Se você crê no que eu estou pregando, você vai sair daqui curado. Se você crê no que eu estou dizendo, o seu filho já está liberto, o seu marido, o seu esposo, não sei, quem que você precisa, busca uma libertação para alguém. Creia no milagre de Deus. Observe que Jesus, em João 5, Jesus chega até o paralítico. Jesus chega até o paralítico e pergunta para ele, você quer ficar são? Hoje serve para nós essa pergunta, para você. O que queres que eu te faça? Jesus disse para ele, queres ser curado? Aqui eu entendo que depende de nós. Não depende do pastor, do pregador, da pastora, da pregadora. Depende do que você quer. O que você quer ser, aonde você quer chegar, como você quer ser a sua casa, o seu casamento, o seu ministério, aonde você quer trabalhar. É você que tem que sonhar. É você que tem que querer. É você que tem que olhar para dentro do seu lar dizendo, o reino de Deus está estabelecido aqui nesta casa. Você tem que olhar e dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Você tem que começar a declarar a palavra na tua vida. Isso é fé. Você não pode ser um crente, ai céus, ai vida, murmurador, questionador, com a fé morta. E aí, como você está? Hoje eu estou para baixo, estou desanimado, estou entristecido. Nós temos esse momento de altos e baixos, mas isso não pode nos dominar, porque dentro de nós temos que acreditar que ainda há impossível, ou seja, a possibilidade para Deus. O que é, deixa eu arrumar essa frase aqui, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Ou seja, todas as coisas são possíveis ao Senhor. Você não entendeu? É possível aquele local ser meu? É possível. É possível trabalhar dentro? É possível. É possível a cura chegar? É possível. É possível ser batizado no Espírito Santo? É possível. É possível casar e não ficar para titia? É possível. É possível a estéril gerar filho? É possível. Eu e minha esposa, pastor Jesus, esperou 8 anos para vir um Davi. Mas veio, nosso filho veio e está aí com 3 anos e pouco. O que é impossível ao homem, a Deus não é impossível. Todas as coisas são possíveis, aquele que crê. E aí, você vai reagir hoje? Deus está dizendo, tem coisas que são possíveis a você e você não pega. Você está pensando em desistir. Você está olhando dizendo aquela causa do X que nunca sai. Então determina, vai chegar um advogado dos advogados lá, o juiz vai bater aquela causa e vai liberar. Que nessa semana você ande em fé sobre as águas.
Que nessa semana você cante o louvor que nós começamos aqui. Eu declaro os céus abertos e minha fé rompendo. Que os céus fechados se abram. Seja valente, corajoso. Você está na igreja de Deus do leão. Se Deus é o leão, você é o leãozinho. E leãozinho ruge, ruge. E por mais pequenininho que ele seja, a natureza feroz, violenta, está dentro dele ser um leão, um rei. Você não pode ser uma pessoa que desanimou, que fracassou. Você tem que ser uma pessoa que está de pé com uma fé genuína. Aí Jesus diz: e aí, você quer ser curado? Ele tinha fé, mas ele tinha também a alma dele. E na alma daquele paralítico tinha a rejeição da família, porque ele foi deixado nas escadarias quando criança. Na alma dele tinha dores, traumas da infância. Eu entendo que ele passou um processo, porque ele falou Jesus, ele não sabia que era Jesus, mas ele disse assim: homem, eu até quero, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu até quero ser curado, mas todas as vezes que eu me esforço, que eu tento me levantar, alguém entra primeiro no tanque e é curado. Por quê? Porque alma machucada, ferida, traumas. Estava ali um homem, 38 anos, entristecido. Você acha que alguém que passava ali não zombava dele? Eu orando nessa tarde, falei: Senhor Espírito Santo, por que esse homem, ele, de vez de falar que ele queria ser curado, ele fala: não tem ninguém que me ajude e me coloque no tanque. E quando eu vou, desce outro antes de mim. E o Espírito Santo me fez eu ver aquele cenário daquele momento, e me mostrou a alma daquele homem. Pessoas zombaram dele, caçoaram dele, riram dele. Você sabe aquelas piadinhas de mau gosto? Vai dizer: vai morrer desse jeito. Para você não tem mais jeito. Chega de ir na igreja, desanima. A sua vida não muda. Quantos anos? Já estamos em 2023. E o que você disse que ia acontecer lá em janeiro, em dezembro para janeiro, ainda não aconteceu. E ele estava com a alma machucada, ferida, traumatizada. Vivia uma vida de mendigo, de pedinte. Ele precisava não só da cura física, ele precisava de cura na alma. Ele precisava que Deus o tocasse de dentro para fora nele primeiro. Porque você pode estar aqui em perfeito estado. Quem olha para você, sua aparência, você dá um sorriso e fala: está tudo bem. Mas na realidade só Deus conhece aqui dentro. Você carrega traumas do passado, aflições do passado. Esse homem, ele estava preso ao passado. A vida desse homem estava parada, estagnada, limitada. E nesta noite o Espírito Santo falou que ele vai quebrar as algemas, os grilhões. Ele vai tirar os retrocessos que te amarraram até hoje. Ele vai tirar as limitações que deixam você não fisicamente paralisado, mas espiritualmente paralisado. A sua vida não sai do lugar. Quem sabe você está vivendo o que esse homem passou. As coisas não acontecem para você. Uma maldição lançada da família. Cadeias e grilhões que prendem a sua alma. Você não consegue ser feliz, você não consegue ver a alegria da vida, a felicidade da vida. E fica esperando o mover das águas. Mas nós temos um Deus, que nós achamos que Ele vem pela direita ou pela esquerda, mas Ele sempre vai nos surpreender, aleluia. Esse paralítico estava esperando o mover das águas, e ele nem esperava que quem ia chegar perto dele era Jesus, a presença, e a própria presença ia tocar nele, a própria presença ia dizer para ele: levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Pega essa palavra essa noite. Deus está dizendo: não é para você ficar estagnado. Não é para você ficar nas murmúrias, nas lamúrias. Eu não te criei para ficar nas escadarias.
Eu não te criei para viver uma vida de sofrimento. Jesus estava dizendo para ele: é hora de você levantar, ou seja, chegou o teu tempo. Se você acredita que a palavra de Deus é viva e não volta para trás vazia, diga para você: chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Deus vai me surpreender hoje. Este é o ano em que Deus vai me levantar. Declare isso. Esse é o ano da exaltação. Esse é o ano da dupla honra. Esse é o ano que vai haver salvação na minha casa. Esse é o ano que vai haver cura. Eu recebo essa palavra e eu me levanto e ando. Aleluia. Eu vejo ele dizendo tchau para as escadarias. Aleluia. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado, aleluia. Ele tomou posse da palavra que Jesus disse para ele, e ele foi curado. Ele ficou são. Aleluia. Eu declaro que chegou a nossa vez. Eu declaro que chegou o tempo do teu milagre. Eu declaro que chegou a hora de você se levantar e dizer: eu não aceito essa situação que eu me encontro. Eu não falei do trabalho, vou voltar que eu esqueci. O trabalho que eu trabalhava era 12/36. E eu falava: Senhor, eu preciso ir nos cultos, principalmente de domingo. Tem domingo que eu não consigo ir. Até estava ajudando a ficar na recepção, tive que sair porque eu não estava conseguindo cumprir. Aí esse trabalho é de segunda a sexta. Só um irmão deu glória a Deus com a minha vitória. Eu vou dizer de novo, eu trabalhei 3 anos e meio num de 12/36. E esperei 2 anos para entrar num de segunda a sexta. Aleluia, glória a Deus por isso. Você vai me ver mais vezes aqui, pastor Jesus, agora. Agora aguenta eu. Aleluia. Isso é Deus. Mas eu determinava. E que Deus faz? Ele honra a nossa fé. E esse homem que foi curado, ele levantou, carregando a sua maca nas costas. Os judeus olhou para ele e falou assim: quem te curou? Ele falou: não sei quem me curou, mas um homem me disse: pega o teu leito, a tua maca e anda. Mas você não pode carregar a maca, porque é dia de sábado, e não é lícito trabalhar no dia de sábado. Eu não sei se é lícito, não entendo nada disso. Mas esse homem que me curou, me disse: pega o teu leito, levanta e anda. Olha o que diz aqui no versículo de número 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus, por que Jesus? Porque ele, vamos voltar um versículo antes. E depois, Jesus o encontrou no templo, ou seja, Jesus curou ele e saiu por causa da multidão, tinha muitas pessoas ali. Depois Jesus encontrou ele dentro do templo. Aí Jesus disse para ele: vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aí esse homem saiu dali e começou a anunciar, evangelizar, pregar a palavra, que Jesus o tinha curado, que Jesus o tinha curado, que Jesus o tinha curado. Você não entendeu? Ele virou uma testemunha de Cristo. É isso que Deus vai fazer com você aqui esta noite. Você vai dizer... Você vai sair daqui dizendo: eu recebi o meu milagre, e esse Deus é real, é verdadeiro, Ele ainda cumpre promessa. Você vai pregar, anunciar que Ele ainda salva, que Ele ainda liberta, que Ele ainda transforma, que Ele ainda muda a história. Quem vai testemunhar o milagre que Deus vai fazer na tua vida? Se você acredita nisso, se coloque de pé, que nesta noite Deus está liberando o milagre para a sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Aleluia. Glória a Deus.
Você que tem causas na justiça que está embargada. Você que está me ouvindo pela internet, no YouTube. Você que tem um tumor, um mioma, coloca a mão sobre esse caroço. Você que tem problema na coluna, nos ossos, juntas. Você que tem osteoporose, problema nos ossos. Você que tem fibromialgia, problema nos nervos. Você que está desenganado pela medicina de um câncer. Você que está com problemas no casamento, na família. Você que tem vícios, vícios, bebida, álcool, droga, algum vício, prostituição. Você que se encontra, como a palavra falou aqui, amarrado, há uma área da sua vida que está estagnada, amarrado, engessado, você se sente engessado, nada acontece. É um retrocesso na sua vida. Em nome de Jesus agora, Senhor, essa pessoa que está com a mão no seu coração, onde está essa doença, essa enfermidade. Eu dou uma ordem no mundo espiritual agora. Aonde há um demônio alojado, nas finanças, na saúde, na vida sentimental, na vida familiar, na vida conjugal, na vida espiritual dessa pessoa. Aonde há um espírito de doença, de enfermidade, você que colocou essa doença nesse corpo, que não pertence a essa pessoa, essa enfermidade, essa doença. Você que está tirando o espírito maligno, está tirando o sono, que não deixa essa pessoa dormir. Espírito da insônia. O espírito que destrói o casamento, o espírito do divórcio. O espírito de amarrações, de demônios que atuam, destruindo antepassados da sua família, que trazem maldições hereditárias. É no nome de Jesus, agora, aonde tem uma doença, uma enfermidade, aonde tem um problema, uma situação, aonde tem uma amarra invisível que os olhos humanos não enxergam, um demônio que os olhos humanos não enxergam, é no poder do nome de Jesus que eu oro agora. E eu vou começar a declarar, você vai começar a sentir quebrar no mundo espiritual, você vai sentir libertação, paz, você vai sentir o toque de Deus, a presença de Deus. É no nome de Jesus agora, toda paralisia, vem para a palma da minha mão, a minha mão está ungida, eu arranco o tumor agora, eu arranco a doença no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu envio um anjo do Senhor aí na casa, para quebrar as cadeias, os grilhões, as amarras invisíveis, todo bloqueio da sua fé, espírito de doença, espírito de enfermidade, de miséria, espírito que lançou essa pessoa na prostituição, espírito que vem minando as finanças, toda amarração, toda opressão, toda angústia, toda tristeza, todo medo, em nome de Jesus, sai, bate em retirada agora, sai. Essa pessoa que tem ânsia de vômito, se tem alguma obra de macumba, que ela comeu alguma carne crucificada, ou seja, oferecida a ídolos, algum doce, coloca, dá ânsia de vômito agora nessa pessoa, vai lançar macumba aqui. Se tiver macumba, vai ser quebrada. Se tiver alguma obra de feitiçaria, está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Vai quebrando as cadeias, os grilhões, as amarras invisíveis. Toca, Senhor, toca agora com a cura, com o milagre. Levanta essa pessoa. O Senhor está quebrando cadeias e grilhões. Eu vejo o Senhor pegando na tua mão, dizendo: eu te levanto, te tiro desse leito de aflição, te tiro você desse momento de tristeza, de solidão, de angústia. Estou arrancando essa paralisia, essa limitação.
Arranca, Espírito Santo, vai trabalhando, Espírito Santo, vai movendo. Vai movendo, Espírito Santo, vai libertando, vai libertando. Eu profetizo o Espírito de vida passando aqui. Aí na sua casa, seja curado, restaurado. Em nome de Jesus, as amarras invisíveis que seguravam essa causa na justiça, seja liberada agora na mão dessa pessoa. Essa pessoa que estava desempregada, seja agora abertas as portas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a receber o teu milagre pela fé. A oração da fé salvará o doente. Eu declaro que Deus está te tocando nos teus ossos, nas tuas juntas, nas tuas medulas. Eu declaro o teu sangue sendo tocado. Eu declaro os teus nervos sendo restaurados. Eu declaro Deus te dando vida, e vida com abundância. Declaro vida, vida. Espírito da restauração, vem. Espírito da restauração, vem. Espírito da restauração, vem. Espírito da restauração, toca agora, Espírito Santo. Liberamos vida, 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 vida. Declaro vida, declaro cura. Eu declaro milagre, milagre, milagre acontecendo. Eu declaro vida, eu declaro que Deus está te levantando agora. Que Deus está te levantando agora.